Nesta aula eu vou ensinar para vocês como fazer a conversão da matriz para a extensão necessária para a sua máquina, assim como trocar o tamanho do bastidor. E vou dar algumas dicas também úteis. Você vai clicar com o botão esquerdo do mouse 2 vezes sobre a matriz escolhida. Ele vai abrir automaticamente um eBird. Aqui existem duas situações. A primeira, você pode clicar aqui em converter. Ele vai abrir todas essas extensões para conversão. Para a máquina caseira de uma agulha, nós temos a Brother, que trabalha com pés, a Singer, que trabalha com XXX, e a Janome e a Elna também trabalham com Jeff. As outras extensões aqui, a maioria é para máquina industrial com várias cabeças, então não é o nosso caso, não vou citar. Eu vou abrir aqui, escolher aqui, aliás, o PES, porque a matriz que eu tenho já está em Jeff, então a gente vai converter ela para PES. Só que eu não gosto de utilizar esse método de conversão, porque pode acontecer de abrir o bastidor menor do que a sua matriz necessita. E vai dar um erro. Quer ver? Aqui. A matriz tem 119,4 milímetros, ou seja, 11 centímetros, 94 milímetros, quase 12 centímetros. E ela abriu num bastidor de 10 por 10. Então, ela não cabe, o bastidor é pequeno. Eu vou cancelar isso daqui. E eu vou te mostrar do jeito que eu gosto de fazer e vou explicar o porquê desse outro método. Eu venho aqui em editor, clico nele uma vez só, ele vai abrir um bastidor aqui que cabe à minha matriz. Mas vamos supor, eu estou trabalhando com uma Brother, então eu preciso de um bastidor compatível com a Brother. Eu vou clicar aqui em bastidor e vou vir aqui. Logo aqui em cima já tem, ó, Brother 10 por 10. Aqui também tem Brother 13 por 18 vertical e 13 por 18 horizontal. São os bastidores mais comuns da Brother. Eu clico em OK. Ele vai abrir aqui no bastidor a minha matriz. Notem que se a matriz estiver coladinha aqui, você até consegue salvar. Só que na hora que passar isso daqui para a máquina não vai reconhecer, não vai abrir. Se estiver passando aqui também do tamanho do bastidor, ela pode até salvar, mas ela não vai reconhecer na hora. Por que eu gosto de abrir aqui? Eu visualizo aonde está a minha matriz, se ela está mais para cá, se ela está mais para cá. No caso dessa daqui, eu consigo até fazer uma aqui e a outra embaixo. Colocar duas matrizes, mas não é o caso. Vamos dizer que eu vou bordar isso aqui numa toalhinha. Então, eu preciso centralizar. Ah, mas eu vou ficar aqui, eu não sei onde que está o centro, se vai ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então, você vai vir aqui neste botão, centralizar. Você clicou, ele vai exatamente para o centro. Viu? Facinho, né? Aí eu vou clicar aqui para salvar. Falando das dicas, tem esses dois tipos, salvar e salvar como. Esse primeiro, o que acontece? Você vai salvar essa matriz por cima da outra que você tinha, vamos chamar de original, que você pegou de um Face, de doação de grupo. Vamos supor que você escreveu um nome aqui, que era específico para uma cliente. Ela queria que bordasse numa toalhinha com a matriz e o nome do cachorrinho dela. Se você clicar aqui em salvar como, você vai perder a anterior, que estava só a matriz sem o nome. Então, eu gosto sempre de salvar aqui, clicar aqui, salvar como. Ela vai abrir aqui todas essas opções de novo, que você vai escolher qual é
compatível com a sua máquina. Como eu falei aqui, a gente está salvando em PES. Uma outra curiosidade, se eu quisesse salvar ela em XXX, em PES e em GEF, eu posso também. Não tem problema algum, ela salva as 3 extensões. Mas a gente vai trabalhar com o PES. Salvei aqui. Aí ela vai perguntar aonde eu quero que fique salva essa matriz. Eu vou escolher o local. No caso, eu botei área de trabalho e a gente vai salvar ali. Um outro detalhe. Aqui, céu está com um acento, que seria o normal. A minha máquina é uma Elna, eu falo que ela é bem vira-latinha, bem sem vergonha, ela lê tudo, não rejeita nada. Mas a maioria das máquinas, elas não lê se tiver acento ou caracteres especiais. Então, a gente vai trocar esse E com acento por um sem acento. Vai tirar o céu daqui, tá? E depois a gente vai salvar. Sim para todos. Vamos procurar lá na área de trabalho. Tá aqui a minha matriz. Aí você vai me perguntar, tem duas, como é que eu sei quem está em GEF, quem está em PES? Você abre aqui e ele aparece aqui, patinhas no céu, o MAI, que é a minha marca das matrizes que eu faço, ponto .PES. Mas tem uma coisa bem interessante, que se você clicar com o botão direito uma única vez, ele vai abrir isso daqui, que eu chamo de ficha técnica. Tá aqui, patinhas no céu, MAI, minha marca, ponto .gef. Aqui eu sei a extensão que ela foi salva. Aqui os 119.4, que é quase 12 centímetros, o tamanho dela, né, que aqui aparece em milímetros, é só converter. Aqui ele está em polegadas. E outro detalhe interessante, ela mostra aqui 7.116 stits. Esses stits seriam pontos, então eu sei que essa matriz tem 7.116 pontos. Ela tem uma cor só e ela vai mudar. Aliás, ela não vai mudar de cores. Se tivesse duas cores, apareceriam aqui as duas cores e aqui a quantidade de troca de cores. Aqui ele me disse hope size, que é o tamanho do bastidor. No caso, como essa está salva em GEF, ela está salva para um bastidor compatível com a Elna ou com a Janome, que é o 126 por 110. No caso dessa daqui, em PES, ela vai me dizer todas as informações que a outra deu, troca, quantidade de cor, troca de cor, e aqui o bastidor 13 por 18. Uma coisa interessante, muitas pessoas perguntam como cobrar por bordado. Tem tabelas mirabólicas lá que você tem que calcular luz, não sei o que, né? Eu aprendi uma forma um pouquinho mais simples. Para mim, funciona. Como essa matriz tem essa matriz tem 7.115 pontos, eu aprendi que você cobra R$1 a cada 1.000 pontos. Então, essa daqui eu cobraria em torno de R$7 para bordar numa toalhinha, sendo a toalhinha da cliente. Quando é abaixo de, vamos supor, 7.400, abaixo de 7.500, eu arredondo para baixo, R$7. Acima de 7.500, eu arredondaria para R$8. Isso, lógico, você tem que levar em consideração a cidade onde você mora, quanto custa um cone de linha, se não é um preço muito absurdo. Tem que levar essas coisinhas em consideração. Quanto as suas concorrentes estão cobrando, porque não adianta você cobrar barato demais e não ganhar, ou cobrar caro demais e não ter freguesia. Então você tira uma média. É só uma dica, uma comparação para você pegar e não precisar fazer aquelas contas mirabolantes, aquelas tabelas de Excel que ninguém merece. E é um jeito de você fazer uma conta rápida
para passar um valor, porque cliente geralmente liga correndo e fala: "Ai, quanto que você cobra de fazer isso daqui? Me responde logo". Então você vai olhar, vai clicar sobre qualquer matriz, desde que você tenha o invert aberto, instalado no seu computador, ele vai dar aqui a quantidade de pontos e você vai fazer essa conta. 1.000 pontos, R$ 1. E vai fazer essa conversão e você passa rapidinho para cliente o valor da matriz a ser cobrada. Do bordado, perdão, a ser cobrado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em paz e beijos de luz.